Comigo no estúdio, a vereadora Márcia Tasquete, do PP. Bom dia, vereadora. Bom dia, notário. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer sempre estar aqui com você. Aliás, energia boa nesse estúdio, viu? Obrigado, obrigado. Sempre vamos em frente, é positiva. Doutora Márcia Tasquete, vamos falar de um assunto polêmico. A senhora até conversou comigo outro dia que estava arrependida do voto, a questão das charretes. Ontem o prefeito Guti anunciou, ao lado da Luísa Mel, que vai vetar o projeto. Qual a sua opinião? Então, é como eu te disse, né, notário, o meu mandato sempre foi pautado no que a população entende. A princípio, o meu voto foi sim. Eu entendi de uma forma na hora da justificativa do vereador Edmilson, que inclusive eu gosto muito, tenho uma admiração grande, mas depois, analisando friamente, nós não vamos ter como fiscalizar, esse é o primeiro ponto. O segundo é o peso, porque aí eu fui analisar o peso da charrete, eu realmente não posso falar para você que não vai ter nenhum tipo de maltrato, eu acredito que tenha. Porque a gente, se a gente estiver carregando um peso, a gente vai reclamar e falar para. E, infelizmente, o animal ele não tem como falar para. Então, eu fiz uma pesquisa interna entre as pessoas de rede social e a grande maioria me disse o seguinte: Márcia, nós não queremos isso. Nós não queremos essa volta, você sabe que não tem como fiscalizar isso tudo. E realmente não tem, Pedro. Sim. Então, por conta do meu mandato, além de ser democrático, ele também ser participativo, vindo o veto, eu vou seguir o veto, sim. Eu fiz até uma enquete nas redes sociais, 80% se mostravam a favor do veto. Lógico que o prefeito Guti olhou esse público também, já mandou vetar. Agora, vereadora, a Câmara, eu acredito que vai manter o veto. E depois as charretes vão ser proibidas, mas vão ser toleradas. Quem é que vai fiscalizar isso? Na verdade, mesmo hoje com a lei que proíbe, a gente ainda vê, né, algumas coisas. Então, não tem como fiscalizar 100%, não adianta, nós não temos braços o suficiente, né, Pedro, para fiscalizar. Mas eu acho, inclusive, que já passou da hora da prefeitura nomear esses bichos que existem na nossa cidade, ou com chip. Eu acho que o DEPAN tinha que tomar uma atitude mais enérgica com relação a isso. Nós temos essa secretaria, que eu não vejo muito trabalho nela, e eu sou muito honesta em falar isso. Eu acho que tem que ter um trabalho mais efetivo, mais, sabe, mais contundente, que é para as pessoas entenderem como funciona e como que deve ser o respeito com o animal. Porque falar de causa animal, falar de protetor animal é muito fácil. Eu sempre ajudei protetores anônimos, porque eu durmo com gato e cachorro, né? Gosto, amo animal. Só que falar é fácil, ir lá, fazer uma fiscalização, propor projeto que saiba onde está cada animal para poder fiscalizar, eu não vi ainda dessa secretaria e eu vou começar a dar uma olhada com mais carinho nesse sentido. Departamento, né? Isso, o DEPAN, o departamento. Também concordo, esse departamento deveria ser muito mais atuante. Mais atuante. Aliás, eu vi hoje a ordem do dia, tem sessão hoje, né, vereadora? Tem sessão hoje às 14. A vereadora Carol Ribeiro, sua colega, me permita dizer, sim, está com requerimentos interessantes sobre o castramóvel. Eu espero que a Câmara aprove esses requerimentos importantes. Agora, vereadora, ontem a Rede Globo e hoje o G1 falando sobre vacinas, incongruências no números. A senhora também recebeu reclamações? Eu recebi algumas denúncias de que trabalhadores da saúde ainda não tinham sido vacinados. E quando eu recebi essa denúncia, eu rapidamente fiz requerimentos, fiz ofício e eles me dão um número que, no meu modo de entender, não batem. Estou analisando, não tem um ainda que não foi respondido, mas eu entendo que os números não batem. E eu também recebi queixas de funcionários da Secretaria de Saúde que dizem que não tiveram oportunidade de se vacinar no momento correto e que depois não estavam conseguindo. E eu tive uma denúncia um pouco pior ainda, Pedro, por isso que eu fiz um requerimento. Uma funcionária da saúde, ela disse o seguinte, que ela foi
para ser vacinada e disseram para ela o seguinte, vai até o Jaçanã que você toma vacina. E isso, para mim, no meu modo de ver, foi assim, a maior aberração, inclusive tá no meu gabinete virtual essa denúncia, e é um absurdo eu receber um negócio desse, por isso que eu fiz um requerimento querendo saber. E pelo que eu observei nas reportagens da Rede Globo e do G1, esse assunto vem desde fevereiro, né? Explodiu ontem, mas essas incongruências vêm desde fevereiro e a Secretaria de Comunicação e Saúde, as duas secretarias, né? Saúde e Comunicação, eu não sei se a Saúde não soube explicar para a comunicação ou se a comunicação não soube explicar para a imprensa, mas há realmente aí fatos a serem esclarecidos, hein? Agora, que erro grotesco, 20 mil qualquer jornalista sabe que é o número total de funcionários públicos em Guarulhos, né? Então, exatamente. Tem a dó. Bom, 7h20, vamos falar sobre a OAB, doutora Márcia Tasquete, a senhora é advogada. Ontem, o doutor Eduardo Ferrari, o atual presidente da entidade, anunciou que não será candidato à reeleição. Como é que a senhora recebeu essa notícia? Então, eu até, a princípio, recebi bem, porque eu falei, bom, nós vamos, então, ter realmente mudança, porque eu sou a favor da mudança na OAB, sou a favor de vir um presidente que alavanque os negócios da OAB, porque a OAB, ela é restrita para tudo. O advogado não pode fazer uma publicidade, o advogado não pode falar muito em rede social, que ele é chamado a ter tudo que o advogado pode fazer para mostrar o trabalho dele, não pode, né? E o advogado, ele mesmo sacaneia, eu acho, o próprio advogado, porque se vem um advogado falar mal de um outro colega para mim, eu já falo logo, olha, eu não quero conversar com você sobre isso, é meu colega e não vou aceitar. E na maioria das vezes não é assim que a gente vê um advogado maltratando o outro, um advogado expondo o outro, e isso é triste. Porém, depois eu vi que não é muito bem assim, o notário, porque, pelo que eu vi, o Ferrari não vai sair candidato, mas ele já colocou uma pessoa do mesmo grupo. Então vai mudar o quê? Abner Vidal, atual tesoureiro, né? É o do mesmo grupo. Não vai resolver, assim, praticamente nada, continuará no mesmo segmento. Então, no meu modo de pensar, tem que haver mudanças, tem que haver alguém que realmente, além de alavancar os negócios da jovem advocacia, porque se o advogado mais velho, né, como eu, tenho um escritório de advocacia, os advogados lá estão passando apuros, porque tá ruim a advocacia. Aquele que falar que a advocacia tá boa, não é verdade, tá ruim. Então, imagina a jovem advocacia o que está passando, né? Eu conheço advogados que estão trabalhando de Uber, porque não conseguem alavancar o seu escritório. Trabalhando de Uber dirigindo, né? Não indo para o escritório. Não, de Uber, dirigindo Uber para poder levar o alimento para dentro da sua casa. Sério? Chegou a esse ponto? Tem muito. Tenho amigos e amigas fazendo isso. E isso me entristece, assim, muito. E, então, eu preciso ver na advocacia pessoas que têm um conhecimento a ponto de realmente alavancar os negócios da advocacia, que trabalhe em conjunto com a advocacia, com a OAB estadual, para trazer benefícios. Nós precisamos de uma sede nova, nós precisamos de uma sede própria, que todo mundo fala que vai fazer quando entra, e isso não acontece, né? Nós precisamos de uma sede que tenha espaço para aquele advogado que não tem a condição, às vezes, de ter uma advocacia, que não tem condições de, quando ele se forma, ele não tem um escritório próprio, que ele possa ter uma sala dentro da OAB, porque o que a gente paga é um valor muito alto, Pedro. Isso já não existe? Né, você tem que estar meio que agendando, porque o lugar né, não é apropriado e não tem aquela inviolabilidade, não tem aquela, olha, você fica aqui, que eu fico ali. A privacidade de falar com o cliente, que às vezes ele precisa atender. Então, eu acredito que a advocacia, ela tem muito a fazer na nossa cidade. Nós temos mais de 6 mil inscritos, então é uma cidade muito grande e nós precisamos de pessoas que tenham vontade de mudar a advocacia. E é interessante, a senhora me lembrou que o doutor Ferrari me encaminhou ontem, até em resposta à doutora Helena Galvão, Guarulhos realmente tem cerca de 6 mil advogados, 25% inadimplentes. Por quê? Alto, hein?
Por quê? Porque a advocacia não está entrando nada. A advocacia, olha, a situação é delicadíssima, Pedro. É delicadíssima. E nós vamos fingir que nada está acontecendo até quando? Até quando? Nós não podemos mais fingir que não está acontecendo nada. Está acontecendo algo e nós precisamos de administrador de advocacia dentro da OAB nos representando. Um gestor. Um gestor, um cara que sabe administrar uma advocacia, que a dele deu certo e ele vai ajudar para que a dos outros dê certo. Que pense no advogado e não em outros interesses. A senhora já definiu o seu voto? Ainda está na pré-campanha, mas eu já decidi o meu apoio. A quem? Eu acredito que o Parra vem como pré-candidato e eu acho que além dele ser um ótimo administrador, ele é um advogado que deu certo, é uma pessoa que tem uma mente muito aberta com relação à advocacia e eu confio no Parra. Doutor Alexandre Parra. Alexandre Parra. Bom, só para finalizar, vereadora Márcia Tasquete, a senhora votou contra os cargos comissionados. Por quê? Então, não sou... Até é bom você falar disso, porque inclusive teve pessoas na rede social que falaram: a Márcia é contra os trabalhadores, né? Contra o emprego. Eu quero deixar bem claro, notário, sou super a favor do emprego, não sou contra o cargo comissionado, de jeito nenhum. Acredito que tem comissionado que trabalha muito, mas muito mesmo. E nós realmente temos uma deficiência de emprego, de trabalho, de cargos dentro da máquina, né, da prefeitura. Então, a gente precisa disso. Porém, nós estamos vivendo um período pandêmico, onde existe uma lei, e eu, como advogada, eu não posso passar por cima dessa lei. A Lei 173 de 2020, no artigo 8º, ela é taxativa e muito clara que todos os esforços e todas as verbas agora não podem ser utilizadas para concurso público e nem para cargo comissionado de criação. E essa é uma criação. Então, agora não seria o momento. Eu apresentei 5 emendas, uma emenda para cada projeto, e a minha emenda foi taxativa da seguinte forma: que se discuta novamente esses cargos a partir do dia 1º de 2022, que é quando a lei estabelece. Então, nada contra o cargo comissionado. Até teve uma pessoa que me perguntou: você não tem cargo comissionado? Não tenho cargo comissionado na prefeitura, mas não teria problema algum de indicar na Câmara eu tenho, na prefeitura não, mas na Câmara eu tenho. Então, eu não teria problema algum de indicar se tivesse que ter na prefeitura. O único problema é que esse momento é que eu acredito que a gente tinha que unir um pouco mais de esforço para trazer o que precisa: médico, mais enfermeiros, mais atendentes, pessoas para dentro da saúde e insumos, leitos de UTI, como é o caso da reabertura, reativação da UTI do HMU, porque eu não me conformo, eu fiz requerimento, fiz ofício, eu quero aquela reabertura, enquanto não abrir eu não vou sossegar. Então, isso é o que a gente tem que usar agora. E, a partir do dia 1º, quando a lei estabelece, aí nós vamos discutir o cargo de novo. Será que alguém vai arguir essa legalidade? Vamos aguardar. Então, né? Nós temos um problema por conta de legitimidade. Nós estamos estudando a legitimidade para saber o que arguir, né? Muito bem. Obrigado pela presença, vereadora Márcia Tasquete, sempre bem-vinda aqui. Eu que agradeço, notário, cada convite seu é uma honra para mim. Muito obrigada. É muito bom estar aqui. Quero mandar um beijo para todos que nos assistem, pedir para compartilhar, porque a gente precisa levar essa informação, levar mais informações e mandar um grande beijo no coração aí de todos os seus seguidores também. Obrigado. Até a próxima, vereadora.